Fala galerinha, hoje vamos conversar sobre a situação atual de Portugal, um vídeo específico só para falar sobre Portugal. Faz uns dias, umas semaninhas na realidade, que eu não posto vídeos aqui no nosso canal da Zen Live. Eu quero dar o meu comentário pessoal, a minha opinião pessoal sobre as eleições de Portugal, o que é que aconteceu, os socialistas ganharam, como é que isso vai afetar o país, se alguma coisa vai mudar, para melhor ou para pior. Vamos conversar um pouco sobre isso. Principalmente pode ajudar as pessoas a compreenderem um pouco mais sobre a realidade do país, se você está em outro país e quer morar em Portugal ou quer investir em Portugal, por exemplo, tá? Então vamos conversar um pouquinho sobre isso, vídeo curto, direto ao assunto. Vamos embora. Então vamos lá então, galerinha, olha aqui, o Partido Socialista ganhou as eleições em Portugal. Se você acompanha o país, estando no país ou não estando no país, você já sabe que isso aconteceu, foi um facto que aconteceu agora há 2 dias atrás, tá? Para quem não conhece, eu tenho dupla nacionalidade, sou Brazuca Portuga, ou Portuga Brazuca, como você queira colocar a questão. E este canal é um canal que tem mais ou menos 5 anos nas redes sociais, principalmente aqui no YouTube, um pouquinho mais de 5 anos, onde no passado ajudámos milhares e milhares de pessoas a irem morar em Portugal, a investir em Portugal e a fixarem-se em Portugal, a irem turistar em Portugal. O que na prática se traduz que este canal contribuiu para milhões de euros serem investidos em Portugal, seja através de turismo, porque foi um canal que, quando falava muito sobre Portugal, as pessoas ficavam ligadas, iam fazer turismo, gastavam dinheiro em Portugal, ou então iam morar em Portugal, vendiam tudo aquilo que tinham nos países delas, principalmente o pessoal do Brasil, que tem muito pessoal do Brasil aqui no nosso canal, iam morar em Portugal, mudavam-se para lá, vendiam tudo aquilo que tinham e investiam esse dinheiro. Parece que não, mas uma brincadeira de um canal do YouTube como este tem muita influência, tem um impacto muito direto na vida das pessoas, porque eu quando brinco, mas quando falo a sério, e quem já me conhece há um tempo sabe que é a minha maneira de estar, não é boa nem é má, é apenas o meu estilo, tá? Cada um tem o seu estilo, tem o seu canal, tem a sua forma de se apresentar e talvez eu seja até muito convincente às vezes a falar sobre as pessoas, mas de consciência tranquila em relação àquilo tudo que falei do passado, sobre Portugal. As características de Portugal não mudaram, bem pelo contrário, mantém-se gastronomia, cultura, arte, a história, as características do povo, as características das cidades e tudo mais, tudo se mantém, mas em relação à qualidade de vida, dinheiro, din-din, que realmente tem um impacto na sua qualidade de vida, tá? Porque não adianta você ir morar em outro país e depois você não ganhar o suficiente para, apesar de ter segurança e apesar de ter outras pequenas coisas que muitos países do mundo gostariam de ser como Portugal e não são, apesar disso tudo, se você não tem um bom salário, se você não vê o seu trabalho reconhecido profissionalmente e bem pago, não vejo nenhum motivo para mudar para outros países se esse requisito não for preenchido, e esse requisito é fundamental, tá? E só em momentos da economia em que a economia está mais forte, o otimismo está em alta, é que você se pode dar ao luxo de escolher o emprego e ofertas de trabalho, seja qual for você o profissional. Em momentos de economia, onde a economia não está tão saudável, como é o caso não só de Portugal neste momento, mas em vários países do mundo, o que acontece é que você não se pode dar esse luxo de escolher muitas oportunidades de trabalho e tem que aceitar aquilo que o mercado lhe oferecer, tá? E esse é o momento em que a gente se encontra atualmente, não só em Portugal, mas muitos países do mundo também, e muitas pessoas não entendem essa conjuntura, porque é que eu deixei de falar sobre Portugal e de que forma é que isso pode afetar negativamente a vida delas devido à conjuntura atual do momento, a conjuntura económica do momento. E
E muitos acabam a ir na aventura, acabam inclusive por ver vídeos antigos meus e caem no erro de acharem que em Portugal é a última bolacha do pacote, é a sétima maravilha, que é muito fácil encontrar trabalho, é muito fácil se fixar e tudo mais, e as dificuldades que já existiam no passado agora existem muito mais, tá? E qual é a relação de tudo disso que eu estou a falar com vocês, e não querendo cortar a sua onda e os seus sonhos de emigrar, seja para Portugal ou qualquer outro país do mundo, qual é a relação disso com o facto de os socialistas terem ganho as eleições em Portugal agora há 2 dias atrás? É que tudo aquilo que eu defendo, na minha opinião pessoal, tá? E que fique bem claro que eu tenho familiares socialistas, tenho amigos socialistas, na boa, mas eu, na minha opinião pessoal, eu sou uma pessoa que tem uma cabeça diferente, que faz parte de um grupo, tá? Eu não sou melhor do que ninguém, mas faço parte de um grupo de pessoas que pensa que para mudar um país tem que haver uma mudança radical na forma das pessoas se comportarem, estarem, pensarem e atuarem. Novas ações, novas ideias, coisas mais dinâmicas, tá? E essa iniciativa tem que vir principalmente das pessoas para fazerem pressões nos governos para mudarem as formas de eles se comportarem. Se você aceita o mesmo que teve no passado, você vai receber o mesmo no presente. Foi exatamente isso que aconteceu com Portugal. Todo mundo se queixava que a economia estava ruim, todo mundo andava insatisfeito com o governo socialista. Adivinha o que é que aconteceu? Os socialistas ganharam outra vez em Portugal. Isso é muito triste, tá? Porque não adianta agora virem todos chorar. Parabéns para aqueles que procuraram alternativas para mudar o rumo do país, mas não adianta agora chorar o que é que vai acontecer com os próximos anos, porque vai ser mais do mesmo. Vai ser mais do mesmo, tá? Ou seja, as pensões dos aposentados vão continuar a ser uma miséria, os salários vão ser todos regulados praticamente ao mesmo nível, o salário médio muito próximo do salário mínimo, isso é um caso único praticamente dentro da União Europeia, os profissionais qualificados são todos nivelados por baixo, daí que o facto que muitos jovens emigram para outros países para verem os seus conhecimentos reconhecidos no mercado de trabalho, porque em Portugal isso não é possível. Você vê engenheiros a ganharem 800 euros, 900 euros, isso é um absurdo, tá? E então, quando essas coisas acontecem e você olha para o seu país e vê estas coisas que não mudam, parece que as pessoas não aprendem com os erros do passado, parece que têm preguiça mental em enxergarem outras realidades ou têm medo de mudanças, não entendem bem, então vão receber mais do mesmo, as pensões vão continuar a ser as mesmas, os patrões vão continuar a pagar salários de miséria, o governo vai continuar a esfolar as empresas com altos impostos. É só coisas ruins. Desculpa, são coisas ruins que afetam a sua vida e afetam a vida da sua família, e você futuro imigrante ou você imigrante também faz parte desse bolo, tá? Quando você é um país que sabe que já foi potência mundial no passado, que fez coisas diferentes que os outros todos não fizeram, e você aceita mediocridade ou mais do mesmo nos tempos atuais, para mim é andar de cavalo para burro e nunca vai mudar, as coisas nunca vão mudar. A estrutura social, cultural, empresarial, de empreendedorismo, do governo deixar de interferir no modelo produtivo, tirar muito daqueles que produzem muito, para dar pouco aos pobres, tá? Para dar pouco aos pobres, que eu não acredito, é que nenhuma parte fica satisfeita, nem os ricos ficam satisfeitos porque são altamente taxados. Portugal tem das taxas corporativas e individuais mais altas da Europa, tá? Mais altas da Europa, nem os ricos ficam satisfeitos com isso, terem que pagar muito, nem os pobres ficam satisfeitos em terem que receber pouco, tá? É uma má administração do país que se perpetua por gerações e gerações, décadas e décadas, sempre os mesmos no poder, e nada muda. Eu sou contra o salário mínimo, acho que o salário mínimo devia ser abolido em Portugal de uma vez por todas, tá? Sou contra as altas taxas, deixa o mercado descobrir qual é o verdadeiro valor do profissional, tipo, taxar 5 euros por hora é o mínimo dos mínimos que qualquer pessoa pode receber. E aqueles que são mais qualificados recebem 8 euros por hora, 10 euros por hora, 15 euros por hora, 20 euros por hora, 30, 50 euros por hora. Entende? E deixa as pessoas constituírem o salário delas. Ok? O mercado ajusta-se às necessidades das pessoas. E não o contrário,
não as pessoas ajustarem-se à realidade do mercado com a interferência do governo direto a tentar colocar todos ao mesmo nível, salário mínimo e tudo mais, e altas taxas corporativas. A riqueza que é criada dentro do país, ela nunca é distribuída verdadeiramente pelas pessoas. Eu prefiro ter 2 trabalhos a ganhar 5 euros por hora, por exemplo, do que ganhar um salário mínimo. Mas não existe estrutura legal em Portugal a nível de salários que permita fazer isso. Sou radicalmente contra o salário mínimo, por exemplo. É que nem um salário mínimo de Portugal aos aposentados. Vou-lhe dar um exemplo. No Brasil ninguém recebe meio salário mínimo de aposentadoria. Nem no Brasil você consegue receber meio salário mínimo de aposentadoria. E em Portugal você recebe meio salário mínimo e algumas pessoas até menos de meio salário mínimo. Cara, isso é um absurdo. Tá? A forma como é gerida as finanças e a cabeça daqueles que têm, dos políticos, que são os que estão no poder, de quererem nivelar todos, de quererem distribuir migalhas por todos, de desvalorizarem os profissionais qualificados, não deixar o mercado pagar aquilo que tem que pagar, porque vê uma coisa, se você é um médico e você, em vez de ganhar um salário fixo, você trabalhar por hora, e se há um hospital que não lhe paga, por exemplo, a você aquilo que você acha que merece, você vai procurar outro. Aquele hospital vai ter problemas porque ele não vai conseguir encontrar médicos para preencher os requisitos e assistir os pacientes. Então o que é que os médicos fazem? Os médicos não vão trabalhar para aquele hospital, as pessoas vão morrer naquele hospital, vão ser maltratadas e vai ser o Deus nos acuda. Você entende? É a lei do mercado. O dinheiro regula as ações das pessoas no sentido que elas não estão todas niveladas por baixo, nem estão sujeitas a um valor mínimo. É exatamente isso que acontece, por exemplo, no que diz respeito a Portugal, com essa história do salário mínimo. As pessoas estão mais preocupadas em receber mais 20 ou 30 euros por mês, em vez de querem ganhar por hora, que é realmente aquilo que importa, e deixar o mercado livre de lhes pagar aquilo que o mercado pode pagar de acordo com a oferta e a demanda de um determinado serviço ou produto. Mas é muito difícil num governo socialista eles entenderem isto. E Portugal vai andar assim mais uns governos e mais umas décadas, se calhar mais 1 ou 2 gerações, até que as pessoas consigam entender o valor desta informação que eu estou a falar para você. Se você é um imigrante que quer, por exemplo, ir morar em Portugal, é bom se você se habitue que você vai ser nivelado ao mesmo nível que os portugueses. Ou seja, tudo igual, ao mesmo nível, não importa se você é qualificado ou não, o seu valor nunca vai ser devidamente reconhecido e o talento português acaba por ir embora, procurar outros destinos na Europa, outros países que pagam mais. Ok? A minha opinião pessoal sobre este assunto, deixa aí as suas ideias. Se você assistir a este vídeo, compartilha com os seus amigos se achar que tem algum conteúdo interessante para ajudar outras pessoas a enxergarem outras ideias diferentes relacionadas com este assunto. Nada mais a falar hoje, ok? Um forte abraço, fiquem com Deus. Tchau, tchau.